graça liberada. E se você não tiver fé, peça ao Senhor. Entrega o teu caminho. Entrega a tua dor. Entrega a tua ferida. Solta isso. Coloca diante do Senhor. E o Senhor vai tratar todas as coisas. Porque para Ele nada é impossível. E foi Ele quem te escolheu. Grandes coisas você ainda irá testemunhar. O Senhor te fez para ver grandes coisas acontecendo nos outros e em você. Aleluia. Algo do Senhor, meu querido, essa noite. Há uma voz do Senhor nos chamando para romper com a incredulidade, com o medo do fracasso. Confiar na voz daquele que nos chamou. Porque o nosso Deus nunca falha. E não vai ser na nossa vez que Ele vai falhar. Pode ficar descansado, meu querido. Não é na sua vez. Não é. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. E a Bíblia fala com pés enxutos. Nem para sentir a água do mar, Deus deixou ele sentir. Vamos, vai todo mundo sequinho. O Senhor também vai abrir o mar para você. A providência que você precisa virá do Senhor. Apenas confie e descanse no Senhor. Descanse no teu Deus. Aleluia.
todo o seu coração. Coisas fez por nós, você nunca falha. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo seu amor. Você pode tomar o seu assento. Estamos muito felizes por estar com você. E agora nós iremos à nossa segunda sessão, amém? Shalom, queridos, boa noite. Um tempo poderoso. Essa é a nossa segunda sessão. Damos continuidade ao nosso tempo de adoração a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nossa primícia. Amém? Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado, linda, maravilhosa, cheirosa que está aí? Um lindo sorriso para ela e diga: Shalom, meu querido. Acendeu a luz, eu estou vendo mais agora sua beleza. Como você é lindo, como você é linda. Oh, que coisa boa. Irmãos, é maravilhoso estarmos em unidade. É nesse tempo que muitos de nós somos curados, transformados. Às vezes só precisa de um tempo de relacionamento. Tempo como esse que nós estamos aqui como igreja, só precisa disso às vezes. E quando você sai por aquelas portas, você já sai transformado. Estamos em uma trajetória extraordinária com Deus. E há 2 anos, o Espírito Santo vem construindo em nós uma mentalidade de prosperidade alinhada com o que o Pai tem para nós. Diga: o que o Pai tem para a minha vida. Nós, como filhos, devemos nos preocupar com a vontade do Pai. Qual é o pai que, assim que o filho nasce, ele já começa a buscar de Deus qual é o propósito do seu filho? Ele começa a desenhar, começa a fazer reserva, começa a investir no filho para quando ele crescer, ele conseguir se tornar aquilo que foi projetado por Deus. Então, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós caminhamos na trilha da obediência. Nós caminhamos na trilha daquilo que foi desenhado por Deus desde o princípio. Desde o ventre da nossa mãe tem um desenho de Deus em relação a cada um de nós. Diga assim comigo: um desenho de Deus em relação à minha vida. Diga: em relação aos meus negócios. Diga: em relação à minha casa. E a primeira questão, o primeiro ponto que o Senhor tem trabalhado conosco é que o poder do Evangelho deve ter a mesma importância que a volta de Jesus. Da mesma forma que você acredita que um dia Jesus irá voltar, você também precisa acreditar no poder do Evangelho. Porque enquanto você espera manifestando o reino de Deus. Enquanto você espera a volta de Cristo, você espera fazendo com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. E através daquilo que o Senhor te entregou, que você e o Senhor estará sendo movido para alcançar vidas e transformar a esfera da sua influência. Diga comigo amém? E o segundo ponto é que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Portanto, o que trazemos no altar do Senhor tem como fundamento a nossa gratidão e não um reflexo das nossas habilidades humanas. É muito fácil nós entrarmos na faculdade, nos formarmos, desenvolvermos as nossas habilidades humanas, começarmos a ganhar dinheiro e depois dizer: foi fruto do meu trabalho. Mas o Senhor tem trabalhado conosco, que quando nós estivermos conquistando coisas lá fora, nós abriremos a nossa boca dizendo e diremos: foi a glória do Senhor, foi a habilidade do Espírito Santo de Deus em minha vida que me fez crescer, avançar e prosperar. E para esse tempo, gostaria que você abrisse comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4.
Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, como diz o pastor Wagner, diga misericórdia. Se você olhou para a pessoa que está do seu lado, ela não está com Bíblia, e você puder compartilhar a palavra de Deus com ela. Talvez ela não consiga abrir no livro de 2 Reis, se você puder ajudá-la a encontrar 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Passagem muito conhecida, que diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Versículo 2. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. E o primeiro ponto, se você puder anotar, é o que Eliseu perguntou para aquela viúva. Ele fez a seguinte pergunta: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. E a pergunta do Senhor para nós esse tempo é: o que você tem em casa? O que você carrega de Deus? O que você tem em casa? Querido, é fácil desprezarmos o pouco a nada. Joel, como assim? É tão pouco, às vezes, a situação que nós nos encontramos, tem tão pouco que nós olhamos para aquilo e enxergamos como nada. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que é que tu tens em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva nada tem em casa. Era tão pouco que ela enxergou aquele pouco como nada. Mas eu quero começar esse tempo falando para você: o pouco para Deus é o suficiente para o milagre acontecer. O pouco para Deus é o suficiente para Ele mudar a história da sua família. O pouco para Deus é o suficiente para Ele mudar a sua vida profissional. O pouco para Deus é o suficiente para Ele mudar a história da sua casa. O pouco para Deus é o suficiente para Ele mudar a história de toda a sua família. O pouco para Deus. Então, naquele momento, Eliseu faz a seguinte pergunta: diz-me o que tens em casa. E ela, desesperada, acabou de chegar pessoas querendo levar o meu filho por causa de uma dívida. E ela disse: eu não tenho nada. Mas ela respondeu: a não ser uma vasilha com azeite. Ou seja, não tenho nada, mas o restinho que tenho lá é um pouquinho de azeite. Será que dá para fazer alguma coisa? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diz: aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para mudar a história da sua família. Ei, o que para ela parecia pouco ou até mesmo nada, para Deus foi o suficiente. Quantos de nós não começamos lá de baixo? Não éramos nada, o Senhor nos fez prosperar, crescer, avançar. Hoje somos outro homem, outra mulher de Deus. Viemos do nada, como muitas pessoas costumam falar. Mas de nada, do nada na perspectiva humana, mas para Deus era o suficiente. O caráter que foi transformado em você pela criação dos seus pais foi o suficiente para Deus. Às vezes você só tinha uma roupa no corpo, mas era o suficiente para Deus. E é nesse tempo o Senhor tem mudado a nossa mentalidade. Estamos no ano de estabelecimento da mentalidade apostólica. E no finalizar desse ano, nós estaremos outras pessoas. Seremos outro homem e outra mulher de Deus. E é fácil desprezarmos o pouco a nada. Na nossa ótica humana, o pouco não é o suficiente para resolver problema algum. Como é que eu tenho uma dívida, alguém está batendo na minha porta querendo levar meu filho, e aquele pouquinho de azeite vai resolver o meu problema? Como é que aquele pouquinho de azeite que eu estou olhando como nada vai resolver essa situação tão difícil?
E não é suficiente muitas das vezes para quitarmos uma dívida, não é suficiente para abrirmos um negócio. E quantos de nós, queridos, não temos já uma palavra para abrir um negócio? E se eu perguntar aqui, quem aqui tem um desejo, um sonho de ter um grande negócio, talvez muitas pessoas levantem as mãos. E se eu perguntar para você por que você ainda não iniciou, talvez você diga por causa de dinheiro. O que eu tenho é muito pouco. Mas se no finalizar desse culto eu te entregar uma oferta, será que vai ser o suficiente? Uma oferta de R$100, será que vai ser o suficiente para você iniciar seu negócio, sim ou não? Às vezes temos a mentalidade de que para iniciar tem que começar grande. Você quando nasceu, você nasceu já grande, adulto? Você precisou ser preparado, treinado pelo Senhor, isso forjou quem você é hoje. Então às vezes temos o entendimento de que para começar eu já tenho que começar com 30, 40, 50 mil reais, quando na verdade Deus já entregou o pouco que você tem, já é o suficiente para você começar. Então recebemos uma palavra da parte de Deus para abrir um negócio. Muitas pessoas já começaram, muitas pessoas pararam, muitas pessoas hoje estão pagando suas contas e dizendo, já é o suficiente, já estou pagando minhas contas, o meu filho já está na escola, já comprei meu carrinho, a minha casa já está tudo bem. Ei, Deus quer multiplicar o que você já tem. Irmão, no reino a multiplicação é algo natural. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, a multiplicação é algo natural. Não é algo que você fica forçando a acontecer. É algo natural para quem está se movendo, ainda que seja com pouco. E a pergunta do Senhor para você é, você está se movendo nesse tempo? Joel, estou me movendo com R$50. Se mova na certeza que esses R$50 será multiplicado. Joel, estou me movendo com um pouquinho de azeite. Se mova na certeza que esse pouquinho de azeite será multiplicado. Porque a multiplicação no reino é algo natural. Acabamos de adquirir, querido, um terreno em São Miguel dos Campos. Você pode se alegrar por isso? Daqui a pouco será o CR em outro município. Você pode se alegrar por isso? E em outro município. E em outro município. E em outro município. E a pergunta do Senhor para você é o que você tem pode ser usado para contribuir para a expansão do reino de Deus. Qual é a motivação do seu coração para fazer com que essas coisas aconteçam aqui na terra? Ei, é hoje, é agora que Deus está fazendo. Quantos estão se movendo nessa palavra? Quantos estão se movendo naquilo que o Senhor já está fazendo? Ei, o pouco que você tem, o Senhor está falando para você, já é o suficiente para você começar a se mover. Porque não é pela força do nosso braço, é pela graça do Senhor. É a graça que nos capacita, é a graça que nos faz sonhar como Deus sonha. A demanda dessa viúva não era a dívida em si. A demanda dessa viúva eram seus filhos, era a sua casa, era a família dela. E hoje qual é a demanda do Senhor para a sua vida? É o CR São Miguel que está no seu coração? Qual é a demanda do Senhor? São os alunos da escola de levitas? Essa é a demanda do seu coração? São as festas do Senhor 3 vezes ao ano, aqui no Jaraguá, celebrando o Senhor? O que move você? Será que você pode colocar aí, escrever o que tem me movido? O que tem feito eu me movimentar? O que tem queimado no meu coração para fazer com que o reino de Deus avance? Um tempo atrás eu estava conversando com um irmão e eu disse, Joel, nessa construção de São Miguel dos Campos, eu quero ser o primeiro a colocar lá o primeiro tijolinho dessa construção. E eu disse, não quero colocar só o primeiro tijolinho não, quero colocar o último tijolinho. Olha a motivação do coração dessa pessoa, irmão. Se importar com que as coisas do reino aconteçam. E são pessoas com corações assim que Deus está procurando. Fazer com que vidas sejam tocadas. Quantas pessoas estão sendo libertas nos cultos que nós estamos realizando? Quantas pessoas estão sendo transformadas? Destinos proféticos estão sendo mudados por causa daquilo que o Senhor já está fazendo.
Imagine isso acontecendo em todo o estado de Alagoas. E sabe qual a palavra que Deus me deu para aquele homem? Ouvindo esse testemunho, eu disse para ele: irmão, guarde seu coração, porque se você mantiver com essa mesma motivação, Deus vai lhe fazer prosperar de forma extraordinária. Corações alinhados à vontade do Senhor. Corações preocupados. Quem vai botar o primeiro tijolinho? Quem vai botar o segundo tijolo? Quem vai botar o terceiro, o quarto, o quinto, até o último? Eu disse: eu quero colocar o primeiro e quero colocar o último. E nós sabemos que isso não é de forma literal, o primeiro tijolinho. Ele quer se importar com uma obra que vai começar e uma obra que vai terminar. O primeiro e o último. Quero participar desde o início lá. Se possível, pegar a pá e iniciar a obra. E quero ver o local acontecendo, culto e pessoas sendo transformadas naquele lugar. Então a pergunta do Senhor: o que é que você tem em mãos? O que é que você tem em casa? Foi isso que Eliseu perguntou para aquela viúva: o que você tem? O que você tem já é o suficiente. A demanda do Senhor é o que vai determinar o tamanho da sua colheita. Porque às vezes olhamos para um pouquinho de água e dizemos: Senhor, a colheita é proporcional a esse pouquinho de água. E não é assim que Deus trabalha. A colheita é proporcional à demanda de Deus. Se a demanda do Senhor são 1 milhão de vidas sendo tocadas, alcançadas, transformadas, salvas, essa é a demanda de Deus. Então olho para o meu pouquinho e uno a demanda do Senhor. E quando essas coisas se unem, ei querido, há uma grande colheita no céu. E há uma grande colheita também aqui na terra. Então a demanda são as festas do Senhor acontecendo no estacionamento do Jaraguá 3 vezes ao ano. A demanda é o CR em vários municípios do estado de Alagoas. A demanda são alunos da escola de levitas que chegam e chegarão ano após ano para serem formados, capacitados pelo Senhor e assim transformarem suas geografias. A demanda é a sua casa ser vitrine do reino de Deus, como disse a pastora Rosane. A sua casa como vitrine do reino. Essas são as demandas. E você olha para o pouquinho e diz: Senhor, que fruto vai sair desse pouquinho? Ei, o fruto é proporcional à demanda do céu. O fruto é proporcional à demanda que o Senhor está colocando na sua vida. Olhe para a demanda do Senhor. Não se atente ao pouquinho que você tem. Porque quem vai fazer multiplicar o pouquinho é Deus. A demanda de José eram 7 anos de fome que viria sobre a terra do Egito e as outras regiões. E durante esses 7 anos ele passou administrando de forma estratégica para poder sustentar o que viria. Viria uma grande fome, mas ele passou durante 7 anos administrando o que o Senhor colocou em suas mãos, preparando ele para o tempo de seca. Essa foi a demanda de José. E assim como é grande a demanda, a sua colheita será proporcional à demanda de Deus. Você vai colher proporcional à demanda que o seu coração está alinhado. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Você pode dizer hoje: mas Joel, eu vim de um lugar que os recursos são mínimos. E o Senhor lhe diz hoje: ei, esses recursos são suficientes. São suficientes para fazer o milagre acontecer. Ei, onde eu moro, eu só conheço uma pessoa. Eu vou para a igreja, vou para o trabalho, vou para a casa da minha mãe, vou estudar e só conheço uma pessoa no meu bairro. Ei, essa pessoa é o suficiente para fazer o milagre acontecer. José estava preso. Ele se relacionou com uma pessoa lá dentro da prisão que mudou a história, o destino profético da vida dele. Então é uma conexão, querido, que você faz com uma pessoa. Talvez seja no seu bairro, na sua casa, no shopping, no seu trabalho, que pode mudar. Não olhe para aquela pessoa apenas como uma única pessoa. Olhe como uma ponte do céu para mudar o destino da sua vida e da vida daquela pessoa. Deus está mudando a nossa mentalidade. Deus está mudando a nossa perspectiva de como enxergar as coisas. Pedro, após andar sobre as águas, começou a olhar para o vento, as ondas, ficou com medo, começou a afundar. Jesus foi adiante dele, estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Agora eu pergunto para você:
Pedro, com uma fé pequenininha, foi suficiente para andar sobre as águas? Ele andou. Quem mais andou sobre as águas que você conhece? E Pedro disse: homem de pequena fé. Um homem com uma fé minúscula foi suficiente para andar sobre as águas. E o que o Senhor falou comigo? Ei, existem pessoas que estão com pouco, mas estão se movimentando. E por causa desse se movimentar com pouco, as coisas estão acontecendo. É nesse nível, querido, que o Senhor está nos levando. Não olharemos mais para as circunstâncias. Esse é o convite de Deus. Tem um convite do céu, existe uma demanda do Senhor. Eu vou me mover em cima dessa palavra e as coisas vão acontecer. Porque não é uma confiança pessoal. Não é pela força do nosso braço. Às vezes não conseguimos nem mudar a pessoa que nós nos relacionamos durante 20, 30 anos e queremos fazer com que as coisas do reino aconteçam do nosso jeito. Tem condições? Tem que ser da forma de Deus, do jeito de Deus. E é para esse lugar que o Senhor está nos levando. E o mesmo homem que andou sobre as águas com uma fé bem pequena foi o mesmo homem que, ao pregar, 3.000 pessoas se renderam. Um homem com uma fé minúscula pregou e 3.000 almas se renderam ao Senhor. O mesmo homem que andou sobre as águas, afundou, que tem uma fé pequenininha, foi o homem que pregou e 3.000 almas se renderam ao Senhor. Esse mesmo homem foi o homem que curou um coxo no templo. Esse mesmo homem foi um homem de pouca fé, mas que a sua sombra, por onde ele passava, curava. Um homem com pouca fé. O homem que entendeu que mesmo com uma fé pequenininha, desse tamanho aqui, eu estava se movendo, e nessa proporção que ele se movia, o Senhor fazia acontecer. Ele entendeu que o pouco que ele tinha era o suficiente para Deus. A questão não é o quanto você tem, é o quanto você está se movendo com o pouco que o Senhor já lhe deu. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que foi que o Senhor já te entregou? O que foi que o Senhor já lhe entregou? E é se movendo com um pouco que você vai aprendendo a planejar, organizar. Se você está começando um negócio, você vai entender onde é que estão os fornecedores. Você vai conseguir negociar com os fornecedores da maneira certa. Você vai conseguir negociar com os clientes. Você vai tratar bem os colaboradores. Você vai sendo preparado, vai sendo forjado pelo Senhor para estar sobre o muito. Quero ter uma empresa já top de linha. Como? Se você ainda nem começou? Usou o pouco que Deus já lhe deu. E é nesse pouco que o Senhor vai te treinando a tratar as pessoas, tratar com fornecedores, cuidar de clientes, cuidar dos seus colaboradores. É nesse pouquinho, querido, que as coisas vão acontecendo e nós vamos aprendendo a valorizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Quantas pessoas não ganham na Mega Sena, depois perdem tudo e ficam até mais endividadas do que já eram? Por quê? Porque não tinha preparação para receber aquela quantia em dinheiro. Então ela recebe, começa a gastar, a hora que o dinheiro acaba e fica aquele estilo de vida a qual a pessoa não sabe administrar. Então ela fica mais endividada do que já era antes. Diga comigo: preparação. Quantos estão comigo? E é se movendo com um pouco que você vai aprendendo, o Senhor vai te preparando, o Senhor vai nos preparando como igreja do Senhor. E caminhando para o fim, lá no livro de Gênesis capítulo 30, você não precisa abrir, a Bíblia fala sobre Jacó. Jacó trabalhou 20 anos na casa de Labão. 7 anos para casar com uma de suas filhas e 7 anos para casar com uma outra sua filha. E mais 6 anos para adquirir seus rebanhos. E quando chegou aos 14 anos de trabalho, ele chega para Labão. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 30, versículo 25. Aqui veremos mais um exemplo de alguém que, com muito pouco, Deus o levou sobre o muito, o fez prosperar, mudou a vida de todos que estavam à sua volta, mudou a vida da sua casa. Gênesis capítulo 30, versículo 25. Todos encontraram? E a Bíblia diz assim, quando Raquel gerou José,
Jacó disse a Labão: deixe-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dai-me as minhas mulheres, pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, e que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto eu te servi. Então Labão solicitou: se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. Labão foi abençoado por causa de quem? De Jacó. Jacó estava trabalhando para Labão, e por causa da vida de Labão, por causa da vida de Jacó, os negócios de Labão foram abençoados. E o interessante é que Labão reconhece isso. Ei, enquanto você esteve trabalhando para mim, Jacó, os meus negócios foram outros. Versículo 28, e acrescentou ele: diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ou seja, diz um salário aí que você quer que eu te pague, que eu vou começar a te pagar. Não vai embora não, fica aqui. Porque ele sabia que ia perder um excelente colaborador. Quem quer perder um excelente colaborador? Ele viu que os negócios dele tinham sido levados a um outro nível. E Jacó chegou e disse: acabou meu tempo aqui, agora eu quero ir embora. E eu disse: diz um salário que eu vou te pagar para tu não ir embora, eu quero que você fique comigo. E no versículo 29, olha o que responde Jacó. Versículo 29, Gênesis capítulo 30, versículo 29. Tu bem sabes que de que maneira te servi, e como teus bens, teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. Versículo 30. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou como? Muito, de forma extraordinária, algumas versões dizem. Pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para te servir. Contudo, quando trabalharei em favor da minha própria família? Ei, você reconhece, eu dizendo, você reconhece que quando eu cheguei aqui, a sua prosperidade era uma, e depois que eu comecei a trabalhar com você, tudo mudou? Você cresceu de forma extraordinária, diz a Bíblia. Mas ele reconhece que não foi pela força do seu braço, não era uma habilidade dele. Ele diz: aí, tu sabes que foi o Senhor que fizestes. Tu sabes que da maneira que te servi, o Senhor te abençoou depois que vim para te servir. Agora vá comigo em Gênesis capítulo 32. Aqui alguém que está prosperando e tendo entendimento de que tudo que ele está fazendo é a mão de Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 10. Gênesis 32, 10 diz assim: reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com quem tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar quantos exércitos? 2 exércitos. Ele reconhece, irmão, que tinha muito pouco. Qual era o pouco que ele tinha? Diga comigo: um cajado. Eu não tinha sequer um cajado. Agora estou saindo daqui, podendo formar 2 exércitos gigantescos. Ei, o pouco que você tem, querido, é suficiente para levantar uma geração poderosa, próspera no Senhor. Eu quero que você prepare nesse tempo o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, para o lugar onde o Senhor está nos levando, Deus, é um lugar onde a tua igreja irá avançar em todas as formas. Veremos vidas e mais vidas sendo tocadas, transformadas, e o Senhor está procurando pessoas que estão com seus corações alinhados à tua vontade. Pessoas que se moverão. Hoje talvez essa pessoa esteja reconhecendo, sabendo que ela tem muito pouco, mas entendendo que o Senhor tratando essa pessoa, cuidando dela e ela administrando da melhor maneira possível, o pouco que tem em mãos será multiplicado e no seu devido tempo o Senhor colocará essa pessoa sobre o muito. Jacó esteve na casa de Labão, fez aquele negócio, Deus prosperar de uma forma extraordinária, mas mesmo saindo daquele lugar, ele reconheceu: eu tinha apenas um cajado e hoje saio daqui podendo formar 2 exércitos. O quanto eu cresci, o quanto prosperou aquele homem, e que
cada pessoa que aqui se encontra nesse tempo, Senhor, o Senhor possa fazê-la alinhar seus corações nesse tempo, para que os seus corações, os nossos corações, possam estar naquilo que é da tua vontade e o teu querer. E no seu devido tempo possamos contemplar a tua grandeza, a tua bondade, o teu favor, alcançando vidas e mais vidas para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? E aplaudindo ao Senhor, vamos receber esse homem de Deus aqui, o pastor Alexandre. Estará nos ministrando nessa noite. Você pode aplaudir mais forte? Aleluia! Shalom, boa noite para todos. Depois da direção do louvor e depois de uma palavra dessa, já poderíamos terminar, né? Mas vamos completar, porque assim o papai quer. Todos nós fomos chamados por Deus, temos um chamado. Ninguém foi criado, nasceu do acaso. Ninguém simplesmente foi criado para nada, né? Todos fomos criados para algo específico. Uns nasceram para advogados, outros cabeleireiros, outros pastores, outros são manicures e assim sucessivamente. Cada um nasceu para algo, mas existe um propósito específico da parte de Deus, né? De profissão, me tornei cabeleireiro, mas sou pastor, profeta, então Deus tem algo na minha vida de forma específica. Para sobreviver, eu cortava cabelo, arrumava cabelo, né? E aí, na vida da gente, tudo tem um propósito, e até que a gente alcance esse propósito, existe uma jornada. Não é isso? Uma jornada, né? E eu gostaria de convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia em Gênesis 37. Vamos ver um pouquinho aqui algo que o Senhor tem para nós. Gênesis 37, versículo do 1 ao 4. Quem encontrou diz amém. Vamos lá. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo-se, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Hoje, o tema da nossa ministração é processo. Todos nós nascemos. Quando nascemos, primeiro fomos gerados no ventre da mãe e passamos por um processo de 9 meses para sermos gerados. Aí depois nascemos e aí passamos por um processo até começar a andar. Depois outro processo e assim sucessivamente. Na nossa vida existe vários processos sendo gerados e vividos por cada um de nós, quer percebamos ou não, né? Muitas coisas acontecem, coisas boas, coisas não tão agradáveis, mas tudo faz parte dessa jornada, tudo faz parte desse processo. Coisas ruins também nos ajudam de alguma forma, pois a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, inclusive as coisas ruins. E eu, nesse tempo, eu fui buscar uma palavra de Deus quando fui procurado pela apóstola, e eu disse: meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu vou falar de quê, Jesus?
E aí, simplesmente, ele disse, olha o que você está vivendo hoje. Olha o que você está vivendo hoje. Para quem não sabe, eu estou em processo de adoção, né? Estou adotando junto com a minha esposa duas crianças, um casal. Só que o processo de adoção é diferente de qualquer outro tipo de processo, porque cada processo é um processo diferente. Existem os processos jurídicos, né, que também são totalmente diferentes. Então, cada um de nós, dependendo da especificidade do propósito para o qual Deus nos criou, será diferente. Cada processo. Todos estamos passando por um processo nesse momento, né? Uns choram, outros riem, outros se desesperam, outros param, outros querem desistir. Por quê? Porque muitas das vezes isso acontece. Nos sentimos incapazes, muitas das vezes achamos que não vamos dar conta, porque é algo que a gente nunca vivenciou. Inclusive, o processo de adoção é algo difícil também, tanto para as crianças como para os pais que estão adotando. E nessa jornada, queridos, principalmente quando se fala sobre adoção, a gente vê que a gente está pegando dois seres que viveram de uma criação, de uma vida sofrida, passaram por rejeição, por abandono, por tantas coisas, e que trouxeram uma bagagem junto com elas, né? Não é culpa delas, a gente só tem o que nos deram, principalmente crianças, né? A gente adulto não, a gente adulto a gente tem o que nos deram, mas a gente tem o poder de descartar o que nos deram, o que fizeram conosco. Temos a maturidade para escolher se fica ou não fica comigo. Aquilo que fizeram comigo, aquela dor que me causaram, aquele sofrimento, né? O desdém que fizeram comigo, né? A palavra que lançaram sobre a minha vida, eu escolho aceitar ou não. Uma criança não tem escolha, porque ela termina acreditando em tudo que disseram com ela. Tudo que fizeram com ela, ela carrega essa bagagem. E para desconstruir isso, leva um tempo. Um tempo que só Deus sabe, porque cada um de nós temos um tempo específico para sermos tratados, para vivermos aquilo que Deus tem e para sermos transformados naquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Muitas das vezes a gente se depara com situações que acha que é impossível mudar. Olhamos para nós, já temos a caminhada, aceitamos Jesus, vivemos com Ele, né? Mas de tempos em tempos nos deparamos com situações que a gente olha e diz, não consigo, não vou dar conta, meu Deus. E começamos muitas das vezes até a questionar, por que eu? Meu Deus, a pastora Josi é tão forte, tão poderosa, uma mulher de poder. Por que não para ela essa situação, mas para mim? Por que é que eu estou passando por isso? Eu estou falando de forma geral, está entendendo? Pastor Sandro, um profeta, homem de Deus, que Deus fala assim, sabe? Por que não ele passar por isso? E por que eu estou passando por isso? Né? Pastor Lécio e tantos outros, gente. Muitas das vezes nós questionamos o trabalhar de Deus. Achamos que aquilo que nós estamos passando não é para nós, é para qualquer um, menos para nós. Porque é confortável ficar num cantinho lá, quietinho, sem passar por nada, sem sofrer, sem viver nada difícil, porque nós queremos viver o que é bom. Viver o que é bom é maravilhoso. Mas nesse momento, nesse lugar da bonança, nós não somos trabalhados. Não somos tratados por Deus. Não somos tocados por Ele. Não conseguimos enxergar o que de fato está aqui dentro escondido. E eu digo para vocês, nesse processo de adoção, queridos, eu comecei a ver coisas em mim que eu jamais achava que existia dentro de mim. Coisas boas e coisas ruins. Coisas não tão legais, sabe? E o que mais me choca, né, é que sempre, em todas as situações que eu particularmente vivi, os processos que eu passei,
eu sempre questionava Deus, né? Eu sempre ficava querendo entender o porquê e o para quê. E Deus nunca me respondeu nada. Até porque Ele não tem obrigação nenhuma de falar o porquê, nem o para quê. A questão é, o que mais vai fazer a diferença na minha ou na sua vida, diante dos processos que passamos, é aceitar aquilo que Deus tem para nós. Mergulharmos no seu rio e nos deixar levar. Não vamos morrer, não vamos nos afogar. O mar, o rio que Ele nos lança é bom, é calmo. É um rio caudaloso, tranquilo. Não tem perigo de morrer, porque todo o processo que Deus nos lança não tem morte. É para que no futuro, no final de tudo, possamos gerar vidas. Porque nós teremos testemunho, teremos uma história para contar e teremos autoridade diante daquilo que a gente passou. Não tem vida sem processo. Imagine, né? A Bíblia relata que Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E ele fez uma túnica lá para ele. Essa túnica, querido, naquela época só usava ela quem era, principalmente por homens de alta posição social e líderes religiosos. Ele recebeu essa túnica do seu pai como favoritismo e autoridade, indicando que José poderia vir a assumir uma posição de liderança no futuro. E foi isso que aconteceu. A gente sabe disso, né? Joel falou aqui sobre a história de Jacó. E assim, nenhum outro filho poderia assumir a posição que José assumiu no futuro. Porque só ele poderia passar pelos processos que passou. Nenhum dos outros. Ele era o filho mais amado. Mas Deus tinha um propósito com isso. Jacó não abandonou os seus filhos, não rejeitou nenhum deles. Existia um poder liberado sobre a vida de José, que precisava do amor e da atenção do pai, para que ele pudesse chegar lá. Ele sofreu durante toda a trajetória dele? Sofreu. A Bíblia não relata se ele reclamava, se ele murmurava, não fala nada disso. Mas eu não acredito que ele fez tudo, viveu tudo isso sorrindo. Ele sofreu. Ele foi castigado, foi preso, né? Mas ele continuou vivendo e crendo no Deus no qual ele conheceu na casa do seu pai. Ele poderia não entender nada do que estava acontecendo com ele, mas ele tinha uma certeza, que o Deus no qual ele servia estava com ele o tempo todo. Nunca o abandonou, nunca. Os sonhos que ele teve, as experiências que ele viveu, mesmo sendo ruins, a rejeição dos seus próprios irmãos, a venda dele como escravo para o Egito, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele viveu, ele se deixou levar, porque no fundo existia algo da parte de Deus que o consolava, o confortava, trazia paz ao coração dele. E ele não deixou, queridos, a amargura, o ressentimento, a tristeza, as decepções, as angústias, quando são nutridas no nosso coração, geram feridas que impedem muitas das vezes a nossa conexão com o Pai. Mas José, com certeza, não se deixou levar por nada disso que ele sentiu, por nenhuma das dores, por nenhum dos sentimentos, porque ele sempre manteve conexão. Lembram dos sonhos, né, dos servos do faraó, do padeiro, né, e do outro, do copeiro? Ele foi o único que foi capaz de ter a interpretação. Ele estava conectado, mesmo diante de todo o processo e sofrimento que ele passou. Inclusive ainda estava sendo escravo. O que é que
que ele tinha a ver com sofrimento, com sonho de ninguém na prisão. Se fosse qualquer outra pessoa, eu quero lá saber, estou nem aí, eu estou sofrendo aqui, estou padecendo. Vocês ainda estavam numa posição melhor do que a minha, eu sou escravo. Vocês viviam lá no palácio, do lado de Faraó, né? Mas não, ele se importou com cada um deles. E foi, e orou, e Deus trouxe a interpretação. Muitas das vezes a gente fica passando pelos nossos processos e termina de alguma forma sendo cativos pela dor, pelo sofrimento que passamos durante o processo, a jornada. A jornada dói, querido, dói de verdade. Não é fácil, não é fácil. Houve momentos que eu e minha esposa disse: Deus, não vamos suportar, não vamos aguentar. Estamos no nosso limite. E Deus lá conosco: não desista, não pare de crer. Os meus sonhos não vão morrer na sua vida, não vão morrer. Você não sonhou com filhos? Vocês não sonharam? Eu estou dando. O problema é que vocês queriam filhos perfeitos, sem nenhum problema, tranquilos, calmos. Mas eu não dou bebê borne para ninguém. Eu não dou bebê borne. Eu dou bebê de carne e osso. E aí, nós orávamos, colocávamos diante de Deus: Deus, olha, é aqui. Nós sempre sonhamos, mas não estávamos preparados. E a preparação, não tem como haver uma preparação se você não tem experiência. Estamos passando pelo processo. Mas eu digo para vocês com certeza: não me vejo mais sem eles. Não me vejo mais. Não veio daqui, dali de dentro, mas são nossos, sabe? São nossos. Foi o papai que nos deu. Ele nos deu. E eu digo com certeza, sabe, que os sonhos de Deus, eles são perfeitos. Eles oravam a vida toda por um pai, por uma mãe, uma família. E nós oramos 12 anos por filhos. 12 anos. E o Senhor nos deu. Não são como nós imaginávamos, mas são do jeitinho que nós precisamos. Estão nos tratando, estão nos forjando, estão nos preparando para algo muito maior. Sabe? Eu não vim falar de mim, mas eu preciso colocar da onde surgiu isso aqui. Entende? Eu hoje posso dizer com certeza, e eu tenho certeza que vocês podem também dizer isso: você e eu não somos mais os mesmos desde quando nos convertemos. Não somos. Principalmente por tudo que passamos, por tudo que sofremos, por tudo que padecemos. Até Jesus, a Bíblia diz que aprendeu a ser obediente por tudo que padeceu. Veja que coisa. Jesus, perfeito, Filho de Deus, o unigênito que se tornou o primogênito, mas até ele aprendeu e passou por um processo que trouxe resultados, e nós somos fruto desse resultado, do resultado do seu propósito, dos seus processos de vida, né? Processo nada mais é que um tempo favorável de Deus para que tudo que não deve estar conosco seja visto por nós e seja retirado, para que alcancemos o objetivo final. É um processo de mudança, amadurecimento e fortalecimento. É um tempo de preparação. Estamos todos sendo preparados para aquele grande dia, onde nos encontraremos com o nosso Abba, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai das Luzes, aquele que nos criou
e que anseia também de estar conosco lá na eternidade. Deus nos chama para um propósito específico e para tudo o que Ele nos chama a fazer, haverá um processo a ser vivido de acordo com a especificidade do seu propósito. O processo não é para te matar, mas ele é necessário, e tudo o que ele traz fará de você uma pessoa mais forte, obediente, e te levará ao lugar do sim de Deus para a sua vida. O processo gera obediência, dependência, intimidade, revelação, confiança e segurança de tudo o que Deus te falou acontecerá, e que tudo contribuirá para o seu bem. Tudo na vida humana gira em torno de processos. Sem processos, como seria a vida de um chefe de cozinha, por exemplo? Tudo gira em torno de processos, né? Na cozinha de um chefe, os processos realizados são chamados pelo termo de mise en place. E esse termo é muito usado para a preparação e elaboração de qualquer prato, e o significado disso, de mise en place, é simples: colocar em ordem, pôr no lugar. Então tudo que está fora do lugar aqui dentro, para eles dois, o Senhor está mostrando, o Senhor está trazendo: olha, isso está errado. Eles precisam de um pai que não tenha isso. Eles precisam de uma mãe que não haja dessa forma. Eles precisam de um pai que não haja assim, que não fale assim, que não pense assim. E Deus tem mostrado. E nós estamos assim, sendo tratados, preparados para sermos exatamente aquilo que eles precisam. Assim como na cozinha, no nosso chamado, necessariamente somos levados pelo Espírito Santo a passar pelo processo para colocar em ordem o que está em desordem, colocando cada coisa no seu devido lugar. Nosso chamado nos leva a passar por sucessivos processos durante a nossa vida. Perceba que de toda a sua trajetória até aqui, você passou por constantes e diferentes fases. Você se tornou a pessoa que hoje é, após passar por algumas situações, e com base nelas, você se moldou para ser quem é hoje. Porém, sempre que ouvimos a palavra processo, nos dá a sensação de que é algo ruim, algo difícil, algo que não é muito agradável. Não é verdade? Estou passando por um processo, estou na prova. Irmão, e aí, na paz, tudo na paz? Estou na prova, irmão, estou na prova, né? Como muitas vezes a gente já ouviu aí. Então, o que precisamos entender, queridos, é que nem tudo é ruim no processo. Tudo é bom. Se é Deus que está permitindo, é bom. É para o nosso bem. Dói, mas é bom. Como é que eu vou descobrir coisas que eu preciso saber se eu não passar por algo que me chacoalhe e que me mostre: olha, atrás dessa cortina aqui tem algo, olha, vê aqui, você não estava conseguindo ver. Vê, eu preciso tirar isso que está aí. Olha debaixo do tapete, tem poeira, varre, joga, isso não precisa estar aqui. O livro de Romanos nos deixa claro para nós, que para nós para nos alegrarmos na tribulação, Paulo ainda nos afirma para dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Logo, entende-se que o processo é algo que devemos passar dando graças, porque em meio a esses processos, por mais difíceis que sejam as tribulações, vão nos encaminhar para viver o propósito de Deus. Perceba que no livro de Romanos nos fala que a tribulação vai nos gerar a paciência, e que a experiência, e isso tudo é uma preparação para vivermos o propósito dele para nós, do eterno. Não há como falar de processo sem lembrar da história de José.
Deus tinha um propósito muito maior do que apenas colocar José em uma prisão, uma posição de destaque. Deus necessitava que Israel pudesse viver e suportar aquela crise que ia acontecer no futuro. Aquilo só foi possível graças a José. Ele era o único dos filhos de Jacó que tinha a condição de dar conta. Veja, seu pai tinha uma mente empreendedora, uma unção específica de prosperidade sobre a vida dele. Era um homem de negócios, onde colocava a mão prosperava. E ele herdou isso do seu pai. A túnica está lá, foi o seu pai transferindo para ele a unção que ele tinha. Olha, agora eu passo o meu legado, mesmo sem saber que o filho ia embora. Mas Deus sabia que ele ia, então ele passou a túnica. Olha, o meu legado eu coloco sobre os seus ombros agora. Não existia outro filho. Talvez você olhe e diga: eu não sei se eu vou dar conta, tudo que eu estou passando está doendo demais, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou me sentindo perdido, distante, às vezes até me sinto desconectado. Querido, às vezes nós nos sentimos sim sós no processo, mas não se preocupe, existe alguém que jamais vai abandonar e deixar você sozinho. O seu pai, foi ele que te deu o propósito, foi ele que colocou diante de você o seu chamado, foi ele que te colocou nesse processo, e você não vai morrer, você vai sair dele ileso, você vai sair dele forte, poderoso, ainda mais forte do que você já é. Talvez você não se sinta forte, mas ele sabe que você é capaz, que você dá conta. Às vezes a dor nos impede de enxergar além daquilo que Deus tem para nós. E muitas das vezes a gente quer parar, quer desistir, quer voltar atrás. Meu Deus, depois que eu fui ungido pastor, pelo amor de Deus, parece que o negócio... sei não, viu? Acho que o apóstolo errou. Eu acho que não era eu não, era outra pessoa. Porque, pelo amor de Deus, eu estou vivendo coisa que eu não estou acreditando não. Querido, Deus está trabalhando em você algo que você precisa ter. Você precisa passar pelo que está passando hoje. Você pode não estar entendendo, mas creia e confie. Vai dar certo. Já deu certo. Deus não escreve certo por linha torta não. Ele escreve certo porque é certo e acabou. Entenda isso de uma vez. Você não está aqui hoje por acaso. O Senhor te chamou, te escolheu, criou você, te designou para um propósito, para um chamado. Ele te chamou para algo. Não sei se para apóstolo, se para profeta, pastor, evangelista, mestre, não sei. Mas o que Deus te chamou para ser, possa confiar. Você vai dar cabo, você vai conseguir, você vai realizar, você vai chegar até o fim como vitorioso. A sua vida só apenas começou agora. Apenas começou agora. O processo sempre irá te preparar para viver seu propósito. Um vaso só pode ser usado depois de um processo de construção e preparação nas mãos de um habilidoso oleiro. E para um vaso ser usado com qualidade, ele passa por um longo processo de modelagem, por muitas voltas e desmanches. Quando não está bem formado, o oleiro desmancha para fazer de novo, né? E até por uma fornalha. Mas no fim, no fim de tudo, o vaso está perfeitamente apto para exercer sua função. Pare de ver os seus processos como tribulações e comece a ver como preparações para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que você precisa enxergar além da sua dor. Enxergue além. Muito além.
Sua maior crise pode virar o seu maior testemunho. Sua dor pode se transformar em uma unção de cura e através de você curar ou todos ao seu redor. Uma ferida curada pode gerar um ministério poderoso. Por isso é muito importante respeitar os processos. Respeitar o processo é um ato de sabedoria e de amor. Sabedoria porque se submeter ao processo é entender a necessidade de ser aperfeiçoado, não só para alcançar o objetivo final, mas para sustentar o que será alcançado. Querido, muitas das vezes a gente não sabe o que nós iremos passar e o que nós iremos conquistar lá na frente. Mas Deus não quer entregar algo para nós para que percamos depois. O processo muitas das vezes nos capacita para que a gente receba e também mantenha firme ali conosco o que a gente tanto sonhou e esperou e o que Deus nos entregou. Porque é muito fácil às vezes receber algo assim de mão beijada, mas a gente precisa entender o valor do que a gente conquistou para que a gente não entregue ou não perca por qualquer coisa. Existe algo da parte de Deus que Ele quer te entregar e todo o processo faz parte da sua jornada. Nada ficará alheio. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito para a sua vida. O processo é ter a humildade de reconhecer as debilidades, procurar melhorar e deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Valorizar o processo é um ato de honra a Deus. É entender verdadeiramente que os planos dele são maiores e muito melhores do que os nossos. São planos de paz e não de mal. O maior problema sempre foi tentar descobrir o fim das coisas. Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Me mostra, me revela. Eu preciso entender se eu tenho que passar por isso mesmo, né? A gente quer entender o porquê, mas me mostra assim um pouquinho. Queridos, Ele só mostrou isso para Jesus. Olha, para que você possa entender. Olha aqui, ó, você vai sofrer, vai morrer, vai padecer, vai ressuscitar. Agora veja o quanto você vai conquistar depois de tudo que você passar. Só por esse motivo, só esse exemplo de Jesus já é o suficiente. Ele não reservou nada ruim para nós. Ele tem algo bom e muito bom, porque Ele é um Pai bom. Nosso Pai é muito bom. Valorizar um processo é um ato de honra a Deus. E diante de tudo que a gente passa, descobrir o fim das coisas não é a melhor coisa, não. Porque muitas das vezes a gente pode até ter medo de continuar, porque a gente vai ver o que acontece lá na frente, o que é que está reservado, mas também pode ver o que não quer ver e pode acreditar que não vai dar conta. Então, um passo após o outro, um dia após o outro, e a gente vai se deparando com situações para aquele dia, e assim vamos nos conhecendo, vamos vendo e tendo a oportunidade de retirar o que precisa ser retirado e acrescentar o que precisa ser acrescentado em Deus para continuarmos na nossa jornada. Sabe, quando queremos muito algo e então alcançamos, mas ao começar a viver neste novo tempo tão desejado, nos esquecemos do quanto lutamos para estar nessa estação. Entretanto, nos preocupamos e muitas vezes não damos a devida importância à jornada que vivemos para alcançar este lugar. Precisamos entender que precisamos que o Deus que nos chama e nos ama sabe o fim das coisas e cuida de cada parte da nossa jornada. Os processos nada mais são do que situações que iremos enfrentar e iremos precisar ser perseverantes em todo o tempo. Muitas vezes pode ser uma mudança de emprego, um filho que nasceu, o luto, a falta de dinheiro, a perda de um amigo, a perda de um emprego, um colega que foi promovido para uma vaga que você tanto esperava ser colocado nela, né? E em geral
essas coisas vão mexer conosco, com o nosso sentimento. Iremos chorar muitas vezes e fazer perguntas que muitas vezes não terão respostas, né? Porque nem sempre saber vai adiantar, não vai resolver saber. Contudo, processos nem sempre são sobre coisas ruins. Às vezes serão somente mudanças que iremos viver. O processo também ajusta nosso entendimento. Certamente somos rápidos em avaliar as vitórias de alguém, sem entender o tempo e os desafios que essa pessoa passou para chegar até aquele lugar. E é neste lugar onde Deus nos revela tudo o que está desalinhado no nosso coração aos propósitos eternos, para podermos alinhar ao seu propósito, que é perfeito. Eu digo para você, querido, José, eu, você, independente do que achemos que é maior ou menor, o meu propósito é menor, o da pastora é maior, do Eliseu é maior do que o meu, o de fulano, né? Não. Propósito é propósito. Tudo tem a sua importância. Eu me encanto muito, sabe? É algo que me ministra muito. Algo que aconteceu na Bíblia. Algo assim que parece ser tão simples, porque foi um ato que aconteceu em um momento tão curto, mas que marcou a história, e que essa história está escrita nos 4 evangelhos. Da mulher que derrama o perfume sobre Jesus, o vaso de alabastro, né? Ela viveu apenas para isso. Aí você diz, apenas pegou um vaso de alabastro e derramou sobre Jesus. Eu digo, meu Deus, uma coisa tão, vamos dizer que simples, né? Mas, queridos, olha o quanto, o valor que Jesus deu àquele ato. Olhe, em todo o evangelho, aonde for pregado, eu quero que essa atitude, esse propósito, o propósito dessa mulher seja conhecido, para que todos saibam que, independente, se você acha o seu propósito pequeno, não é pequeno, querido. Não é pequeno, porque para Deus não existe nada pequeno ou grande. Existe apenas um propósito. Um filho que Ele ama, uma filha que Ele ama e que criou especificamente para um propósito, para agradar a Ele. Seja apenas lançando um perfume sobre a cabeça do seu filho, né? Ou pregando para a maioria daquelas cidades, como Paulo fez, né? Escrevendo as cartas, ministrando, ganhando Éfeso, ganhando tanta terra, tantas pessoas naquelas cidades, né? Corintos e assim sucessivamente. Então, às vezes a gente quer ter um ministério grandioso, esperamos que coisas grandes aconteçam através da nossa vida, mas esquecemos que existe uma jornada que precisamos passar. E essa jornada dói sim, mas o final é perfeito. Iremos agradá-lo quando nós obedecemos, quando nós confiamos e nos entregamos, independente do que estamos fazendo ou vivendo atualmente. O processo é algo, querido, que foi criado pelo próprio Deus. Ele mesmo foi uma pessoa que cumpriu o processo. No primeiro dia disse Deus, haja luz, e houve luz. No segundo dia Ele criou outra coisa, e assim Ele foi criando. Ele mesmo disse, olha, eu vou cumprir para vocês entenderem. Todos precisam viver processos. Eu vivi processo. Criei as estrelas, criei o céu, o mar, a terra, separei as águas, fiz distinção de noite e trevas. Então, processos são dolorosos. E Ele mesmo também passou por outro processo, ter que entregar o seu filho para morrer por mim e por você.
não foi fácil, mas Ele sabia o resultado final. E hoje, todos nós estamos aqui, ouvindo uma palavra na qual hoje o Senhor quer liberar novas forças para você que está se sentindo cansado. Um novo ânimo para você que está querendo desistir, estava pensando em desistir. Ele está liberando sobre a sua vida um novo nível de unção, para que você possa se sentir mais capaz, mais forte, mais poderoso, para cumprir o seu chamado, para passar por esse processo que está doendo, mas Ele está com você, mesmo que você não sinta a sua presença. Ele está com você, Ele não te abandona, Ele sempre estará com você. Não é ao seu lado, é com você. Não é pertinho de você, é dentro de você. Ele estará com você. Não ouça as vozes de comparação, porque isso atrapalha. Isso nos atrapalha. Quando nós olhamos para o outro e diz: mas fulano, o Anderson está tão feliz. O Anderson comprou uma casa, um carro. O Anderson agora está vivendo uma vida tão maravilhosa. E eu estou passando por isso, pai. Às vezes o inimigo traz essas vozes de comparação para que a gente possa achar que Deus está errado, que Deus se equivocou, ou que até mesmo Ele tem filhos prediletos. Tem não, querido. Nem ao seu próprio filho, o único que Ele tinha, Ele poupou, quanto mais a mim e a você. Mas precisamos focar naquilo que Ele nos chamou para viver. Quando vier esses pensamentos na sua mente, olhe para você e diga: Deus me chamou para quê? Qual é o meu chamado? Comece a meditar no seu chamado. O que é que o seu chamado tem a oferecer, tanto para você como para os outros? O que o seu chamado tem para liberar através de você a outras vidas? Pensar nisso faz a gente começar a imaginar como poderia ser, o que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia estar vivendo nesse tempo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Deus te chamou e o processo é inevitável. Então hoje não tente obter as respostas do porquê ou para quê. Prossiga em obedecer para que você seja aprovado por Deus neste processo que está passando. Deus sabe dos tempos e conhece o limite de cada um de nós, dos seus filhos. Ele é bom e está caminhando com você nesta jornada na qual existem dias bons e dias ruins. Mas tenha certeza de que Deus é fiel em cada um destes dias, e para o cumprimento do seu propósito, tudo que você está passando contribuirá para o seu bem e o bem daqueles que Deus já reservou aos seus cuidados. Deus já reservou N coisas para você. Tenha a certeza de que o seu processo gerará tudo que você precisa para você e para todos à sua volta. Eu lhe convido agora nesse tempo para que você possa estar fechando os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque diante de Deus as suas dores, coloque diante dele as suas queixas até. Ele sabe, ele conhece. Coloque diante dele o que você está sentindo, o que você está passando, diante do processo que você está passando nesse tempo. Ele é o único que sabe resolver tudo dentro de mim e dentro de você. Nada do que você está vivendo está alheio ao conhecimento de Deus. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe que você estava pensando em desistir. Ele sabe que você estava se sentindo fraco. Ele sabe o quanto você está sentindo frágil. Mas, querido, nesse tempo, seja vulnerável. Fale para Ele, se exponha nesse momento diante dele.
Coloque diante dele tudo que você está sentindo agora. Porque há um nível de cura sobre a sua vida hoje liberado. Há um nível poderoso da parte de Deus. Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer te tocar nessa noite. Para que você seja curado. Deus está liberando anjos nessa noite para tocar você. Para que tudo aquilo que estava fragilizando o seu corpo, para que tudo aquilo que estava te deixando fraco seja retirado de você. Que tudo aquilo que estava acontecendo e estava te deixando se sentindo aquém do que Deus tinha para a sua vida, nesse momento o Senhor está tirando, está retirando. Então coloca para Ele, diz: Deus, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo triste, angustiado, eu estou até chateado com o Senhor. Fale para Ele, Ele não vai ficar triste com você. É assim que eu oro diante dele. Quando eu estou triste, eu digo eu estou até triste com o Senhor. Com gemidos que palavras angustiado não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Nada do que você está vivendo está fora. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, você é um filho, uma filha muito amado pelo Pai. E hoje Ele reservou essa noite. Ó Jesus, eu te confesso, para te dizer: não dá pra viver, filho, filha, sem eu escolhi sentir você. a tua presença no meu ser. Muitos foram chamados, mas eu escolhi Sou você. eterno, É você que eu quero usar. Tudo que você está passando vai se transformar em testemunho. Muitas pessoas precisarão ouvir a sua experiência. Muitos vão precisar saber o que você passou, porque eles estarão passando pelo mesmo que você está. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo chorarei quantas vezes for necessária, porque Ele é o meu Pai e é Ele quem me fortalece quando eu estou fraco. É bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Existem pessoas aqui que precisam Logo as de uma unção específica. seus olhos Existem pessoas aqui que precisam ser tocadas como fisicamente, que tu estás para que possam receber um novo ânimo, uma nova força. E eu lhe convido aqui à frente, para que você possa receber da parte de Deus aquilo que você precisa. Existe um ânimo novo para você, existe uma nova força, existe um novo poder, uma nova unção para você que está se sentindo tão mal, que precisa de um toque, que precisa daquilo que Deus tem para a sua vida. Não ignore, querido. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver É isso mesmo. sem sentir a tua Deus está presença. Casais que precisam estar aqui porque não estão conseguindo viver Sou um processo, eterno dependente, um processo de convivência, ser humano, processo conjugal. carente. Não estão Sou dando de conta novo porque aqui são e duas quero ter pessoas que pensam diferente, que sentem diferentes, que agem diferente, que têm culturas diferentes, criações diferentes. Pra te servir, Venha, Jesus, eu tenho que chorar. Existe algo da parte de Deus. Tem algo Te que Deus servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
um sinal que tu estás neste lugar. Hoje Deus fala para os casais que estão sentindo dificuldade, sejam os que estão aqui ou sejam os que estão online. Hoje o Senhor libera um fogo que purifica e tira todo tipo de iniquidade que está atrapalhando a convivência de ambos dentro de casa. Hoje o Senhor libera esse fogo que traz a pureza, que traz a bonança, que traz a plenitude do que Ele planejou para essa casa, para essa família. Nunca mais vocês viverão a situação que estão vivenciando até o dia de hoje, porque é um novo nível de processo que o Senhor está colocando na sua vida. Há uma unção específica, há um poder que o Senhor está liberando sobre a vida do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Vocês agora irão se entender, vocês agora irão depender um do outro, vocês agora irão confiar um no outro, vocês agora estarão debaixo daquilo que o Senhor planejou para a vida de vocês. E o Senhor fala para alguém aqui hoje: não se culpe, não carregue essa culpa. O que você fez, eu já perdoei. Eu já perdoei você. Lance fora esse fardo. Esse fardo de culpa não é seu mais. Não é seu. Levitas da casa do Senhor, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Essa é uma nova temporada que eu trago para vocês. O processo ficará um pouco mais árduo, mas eu já lhes dei poder para suportar. Já lhe dei poder para suportar e viver o que vem pela frente. Existe algo que eu tenho para vocês e para sua casa, porque o que vocês receberão também alcançará a sua descendência. Eu amo vocês. Vocês foram escolhidos como o meu primogênito lá no deserto. Mas existem um legado que eu quero deixar para as próximas gerações. Mas são vocês que vão passar pelo processo para que a geração de vocês sejam alcançadas. Nada, nem ninguém impedirá que a próxima geração flua num nível muito maior do que vocês estão fluindo hoje. Nada impedirá. Seus filhos são fruto que eu gerei em vocês. Existe um novo nível de unção sobre a vida de vocês. Os levitas serão alcançados de uma forma como nunca foram alcançados. Vocês andarão por lugares que ainda não andaram. Eu levanto cada um de vocês para exercer um chamado específico. Não somente aqui no altar, mas também no dia a dia, aonde vocês estão alocados. Na faculdade, no trabalho, em casa, aonde vocês forem. Será palpável. As pessoas virão até vocês. As pessoas começarão a falar das suas vidas para vocês. E vocês terão o que falar para elas. Elas estão sedentas do que vocês têm. Não falo somente para esses levitas, mas para todos que estão aqui e os que estão em casa. Tudo que for liberado vão alcançar vocês e as suas gerações. Nada impedirá o mover que eu estou liberando nesse tempo. Nada. O último avivamento fala sobre gerações. O último avivamento fala sobre gerações. Por isso enviei o profeta Elias, porque ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Essa
unção que será propagada nesse último avivamento. É a unção de pai que passa legado para os seus filhos. É a unção de pai que passa legado para os seus filhos. É essa unção que eu libero hoje sobre a vida de cada um de vocês. José Milton e Lúcia. José Milton e Lúcia. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Eu sou de novo aqui e quero teu poder. Ainda pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Você pode ficar de pé. Você lembra da última festa da Lua Nova? Quem esteve aqui? Deixa eu te falar o que aconteceu no dia seguinte. E tem a ver com esse momento agora e desde quando você começou o louvor. E o Senhor está dizendo, eu só estou te confirmando. Joel vem e mais confirmação. O pastor vem e mais confirmação, principalmente sobre a vida dele, que é algo que a gente já está cobrindo, para que Deus centralize a vontade dele nesse processo que ele está vivendo com a sua esposa. Cadê sua esposa? Traga ela aqui. Queridos, depois da última festa da Lua Nova, eu fui levar minha esposa no trabalho dela pela manhã. E quando eu voltei, aquela pista principal do Bio, onde tem um colégio do SESI, estava plenamente vazia. E eu lhe confesso que eu fico mais assustado quando o tempo é de muita paz do que quando eu estou passando um processo mais árduo, um processo mais que mostra dificuldades e limites que eu preciso vencer em Deus. E quando eu olhei para a rua estava vazia, não tinha um carro e não tinha nenhuma moto. E o Senhor disse, olha para o sol. Já enviei isso para o Torres e para o nosso apóstolo. Presta atenção no que eu vou te falar, porque se isso alcançar
se isso alcançar o seu espírito, você vai sair hoje daqui com uma nova condição em Deus, pelo Espírito de Deus em você. E o Senhor disse: observa o sol. E há muito tempo eu tenho observado, eu tenho estudado, e a ciência diz que o tempo está encurtado. Deus está encurtando o tempo por nossa causa. E naquele momento o Senhor começou a me falar algo que vinha de encontro a isso. Ele disse: observa o sol. Você sabe a unção que eu estou colocando sobre vocês? É necessário que haja um tempo, um processo, para que vocês estejam prontos, para que possam alcançar a multidão que eu estou entregando para vocês. Para vocês, não é para mim, para nós. Amém? E aí o Senhor dizia assim: eu vou te mostrar o primeiro sinal. Se você não começou a observar, a partir da sua saída daqui, comece a observar. O Senhor disse: eu estou fazendo a terra desacelerar, e vou fazer com que o tempo volte a ter 24 horas, até que vocês estejam prontos. Porque a aceleração do globo está fazendo vocês não terem tempo. Trabalho já é à tarde, trabalho já é à noite, já amanheceu, já dormiu, a gente não tem tempo para nada e acordamos cansados. É assim ou não? E o Senhor disse assim: eu estou desacelerando, para que você possa, em harmonia com o teu corpo e o meu espírito, vocês possam viver o meu melhor, observando em detalhes todas as coisas, porque eu preciso de vocês prontos para isso. E fui para casa com essa palavra. Quando cheguei em casa, fiz tudo o que estava programado na minha agenda, e não chegava o período da tarde. Eu disse: Senhor, e não chegava. Comece a observar a partir de hoje. Se você não estava observando, que o tempo não está tão acelerado, e você vai ver um dos sinais de Deus para você, um alerta: te levanta e deixa eu te usar. Quando eles começaram o culto, o Senhor disse: chegou o tempo. Ele citou um versículo que está gritando dentro de mim. No último livro da Antiga Aliança, o profeta diz: e no final dos tempos enviarei o espírito de Elias, para que faça o coração dos filhos se converter ao coração dos pais, e dos pais aos filhos. O espírito de Elias. E aí, hoje, enquanto eles ministravam, você sabe toda essa dor? Você sabe por que você começa e não termina nada? Vai para a academia e depois desiste. Começa uma faculdade e diz: não era bem isso não. Seria mais sábio se você concluísse, teria um título para concorrer com os outros, e mais o outro que o seu coração direcionasse, a não ser que Deus mandasse você parar. Mas você para do nada. Sabe, essas dores que dá tudo certo com todo mundo, eu estou indo, mas no final não dá em nada. A maioria de nós. Sabe o que é isso? Não entendemos o que é paternidade. Não entendemos o que o papai tem falado sobre mim e sobre você. Porque quem entende tem identidade. Quem tem identidade sabe enfrentar qualquer coisa, porque sabe que o papai está com a gente. Hoje, e você vai começar a ver na internet, na TV, vários ministérios falando sobre paternidade. Sabe por quê? Porque a terra ainda não aprendeu quem é o Deus Pai. Ainda não aprendeu. E Deus quer nos ensinar. Eu me aproximo de um, aí digo: se acostume com os mimos do papai. Se acostume. Ando com outro e avisa a mesma coisa, né, pastora Rosana? Porque ele não está aqui para ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aqui para dizer: você não precisa ter angústia. É isso. O papai está dizendo: deixa eu cuidar de você. Deixa eu te amar. Deixa eu zelar por você. Hoje, o Espírito de Deus, dá um copo d'água para mim. O Espírito de Deus mexeu tanto
Aí Joel começa a falar a respeito do trabalhar de Deus, que até então na antiga aliança não era visto como pai, mas como Deus criador, e foi complementando com algumas coisas. Aí vem o pastor Alexandre, que você já sabe, declarado pela casa, ungido pela casa, a unção de paternidade sobre ele, e agora multiplicou. Mas a questão não é ter essa unção em particular para acordar os outros. A questão é, você quer ter Deus como pai? Você quer isso? Porque no dia que eu aprendi isso, a minha história mudou, queridos. No dia que eu aprendi, eu não tive mais problema com o meu pai natural. No dia que isso mudou, eu não tive mais problema com o que A ou B dizia de mim. No dia que isso mudou, eu não tenho problema nenhum. Como diz o pastor Wagner, é tão lindo lhe ver ali sentado e aprendendo, porque eu tenho identidade. A única coisa que eu preciso é dizer: papai, cuida de mim. E ele tem cuidado. Vem cá, é tu mesmo. Chama aí teu esposo. Deixa eu falar um pouco para vocês a respeito de paternidade. Eu estou há 3 meses orando sobre uma palavra para esses dois. Uma só. Simples. Simples. Presta atenção no que eu vou. Não, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Há 3 meses. E eu disse: quando vai ser? Ele disse: aguarde. Vai chegar a hora. Eu não sou aperreado com nada. Não me preocupo se ele ensinou, se ele disse como vai ser, quando vai ser. Eu aguardo o tempo. Há 3 meses o Senhor diz assim para mim: diz para eles que o nível que eu os coloquei, e aí eu estou falando de postura econômica, o nível que eu os coloquei, retirando eles de matando, assando e comendo, não era assim antes, o nível que eu estirei, não pode mais olhar para trás. E eu disse: e o que é que o Senhor quer que eu diga para eles? Diga principalmente para ela: se acostumem. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se acostume em comer o melhor da terra. Você não tem que ir para o supermercado e escolher o mais barato, e você ainda está fazendo isso. Você não tem que estar comprando o mais barato. Ouse comprar o que o seu coração deseja, e você vai ver no mesmo dia ou no outro dia o Senhor trazer mais e mais recursos. Não pode faltar. O nível é esse. É disso para muito mais. Hoje o Senhor inaugura um tempo sobre essa casa, sobre nossas vidas. Só depende de você. E o tempo é: eu sou filho e Ele cuida de mim. Vocês não vão derramar tão poderoso de Deus à medida que você entender isso. Você vai ver. Levante-se antes. Já está bom de choro. Levanta, 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 levanta. Levanta. Esse problema e os problemas que nós temos é falta de identidade com Deus. Caminhamos conquistando, e durante a conquista as dúvidas chegam para todo mundo. Chega ou não chega? Um passo novo, um desafio, uma conquista, e a dúvida chega. E aí o que acontece? A gente começa a olhar para a nossa força. É assim com você? Mas quando a gente entende, como disse, que presente você me deu quando você disse isso? Ele não, nosso papai, ele não está aqui, ele está dentro de você. Você ouviu isso? Ele disse: olha, Deus, ele não estava te esperando chegar aqui. Ele disse: Deus está dentro de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Deus que está dentro de você, Ele está satisfeito com as debilidades e dificuldades que você tem? O processo é: eu creio ou não creio? Não é assim? O processo é: estou disposto ou não? E eu posso falar com ele sobre o processo, porque ele sabe que a gente está acompanhando. Tivemos uma conversa maravilhosa antes dele viajar de férias. E eu disse: pai, eu quero ver o teu milagre. O
processo é: eu estou disposto a viver ou não? Somente isso. Está doendo porque precisa ser curado. Seja sábio. É ou não é? A gente com a igreja, um monte de gente. Olha, eu vou esvaziar. A casa é sua. Vem para outro culto aqui. Vou esvaziar. A casa é sua. Faça como você quiser. Tire quem você quiser. Traga quem você quiser. É do seu jeito, da sua forma e do preço que você quiser. Nem assim que o apóstolo tem dito. E aí, você se dá o direito de dizer: não, eu não estou afim. Não, eu não estou. Gente, isso tudo esbarra em paternidade. Diante daquilo que a gente tem estudado e estamos procurando viver, não é isso. Se você não entender Deus como Pai, você não vai entender quem você é. Porque quem não entende o Pai nunca vai ter a identidade de si mesmo. Porque a sua identidade é o que o teu Pai diz sobre você. E se você não viver isso, você não vai viver o melhor dessa terra. Só para te alertar, um texto que o apóstolo diz que quando ele fala, é como se eu fosse tomado por um fogo, dizendo: essa é a minha realidade. E a natureza aguarda com extrema expectativa a manifestação de quem? De quem? Diga mais alto. Está falando de você? De novo, paternidade. Como que eu vou saber se sou filho? Se eu não desejo tratar Deus como pai. Aí o que acontece na minha vida e na sua? Trabalhar do diabo desde o dia que eu fui gerado. Seu pai não presta. Seu pai só quer lhe destruir. Seu pai não existe. Não conhece seu pai. E o trabalhar do diabo foi esse. Somente isso. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, quem levou Jesus para o deserto? Processo. O Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo inimigo de Deus. Sim ou não? O que é que ele pergunta? Se tu és filho de Deus, o resto é detalhe. Não se perca com o resto. Se tu és filho de Deus, isso e isso. De novo. Se tu és filho de Deus, isso e isso. De novo. Se tu és filho de Deus, isso e isso. Para tentar roubar o conhecimento que Jesus tinha sobre o Pai dele. É isso, queridos. Só que ele só pode fazer enquanto você permite. Ele é educado. Como esse camarada ministrando, diz: meu Deus, como ele é Lorde. Como ele é tão chique ministrando. Não é verdade? É o nosso papai. Nosso papai é tão educado. Ele está dizendo: deixa eu te ajudar. Todas as nossas dificuldades serão anuladas e aperfeiçoadas pelo processo de Deus quando a gente decidir entender sobre papai. Sobe aí, querido. Sabe o que eu aviso para as pessoas? Olha, eu vou orar por você. Você vai ter um alívio incrível agora. Vai ser muito bom. Na próxima esquina, o cão te pega. Se você não tomar uma postura. É assim ou não é, queridos? A nossa oração pode trazer todo o conforto enquanto estamos aqui, sim ou não? Mas na próxima esquina, a realidade da terra, que a terra está gemendo para que ele se levante no poder de Deus e traga a manifestação do milagre, vai ser cobrado, sim ou não? E se eu me perder na esquina, eu deixei de viver o que papai disse que eu sou. Amém? Quantos anos você conhece esse homem? Homem de Deus, levanta suas mãos para cá. Preciso de você, igreja. A gente anular tudo isso e declarar: pastor Xande, vem para cá. Preciso das suas mãos aqui. Os três que ministraram hoje, por favor, vem para cá, preciso de vocês. Não é anulando, tá, os cônjuges, mas deixa eles aqui, que eles estão tomados por algo que hoje se faz necessário para a vida desse homem. Amém? Você concorda comigo no que eu vou orar?
nessa casa, você me deu uma visão. Eu colocando a mão no coração da tua filha que representa esse estado. Eu já estava 4 meses orando por ela e sem saber o que se passava na saúde dela, Deus. E o coração dela estava inchando, estava adoecido e era para a morte, Deus. E eu disse que eu não precisava saber o que Deus não queria me dizer, só precisava orar. Mas quando eu entrei aqui, você disse: olha a visão que eu te dou. E pela segunda vez eu vi isso você fazer através da minha vida, Deus. E você me fez enxergar ela sentada, o esposo por trás, colocando a mão nos seios dela, do lado do coração. E o Senhor me fez eu enxergar que a minha mão entrava pela mão dele, passava pela pele dela e ia até o coração dela. E naquele momento, quando eu orava, ela gritava. E o coração foi totalmente curado. Pai, eu tenho isso como um sinal grandioso e glorioso do estado de Alagoas. Aqui está o teu filho. Como ele mesmo disse ontem, nós precisávamos orar por alguém que o coração precisava ser retirado para um novo tempo para a vida desse irmão, esse aluno. Agora, Deus, nós estamos como igreja orando pela vida dele. Então, em nome de Jesus, nós entramos agora no reino espiritual, lavados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. E nós declaramos em nome de Jesus que vamos mergulhar com ele lá onde foi a raiz da falta de compreensão do que é um pai que nunca cuidou dele, que nunca zelou por ele, e que ele teve que se virar e viver, e entendeu o que é se tornar um homem, e casou, Deus, com todas as incertezas e dores da sua vida. Agora, Pai, ele também é um pai, e nós precisamos dele, Senhor, agindo como um pai, tomado por aquilo que o Papai Celestial diz que ele é. E nós queremos agora declarar o que está na tua palavra: toda planta que o nosso Pai Celestial não plantou, essa ele mesmo vai arrancar. Diga comigo: toda planta que o nosso Pai Celestial não plantou, ele vai arrancar agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre a mente dele e ministramos que esse tempo da restauração da mente apostólica o alcançou com toda a profundidade de tudo que ele ouviu e recebeu como unção nessa casa. E nós declaramos que a partir da sua mente, o seu coração agora será totalmente restaurado, e uma nova postura de filho ele vai ter com o Pai. E a partir de hoje se sentirá, viverá, falará contigo, andará contigo, perceberá. A tua presença dentro dele será totalmente guiado por ti. Nós declaramos, ó Deus amado, basta o que foi no passado, basta todas as sinalizações contrárias à manifestação do poder de Deus, e que ele agora seja tomado por esse amor do Pai. Recebe agora como filho o amor do Pai eterno, e que seja a sua única verdade que vai transformar toda a sua realidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que o Eterno de Israel te abençoe como prometeu e te faça 1000 vezes mais numeroso do que vocês já são, no maravilhoso nome de Jesus. Vão em paz, tenham uma semana maravilhosa, frutífera, cheia do poder de Deus e da revelação do Abba Pai sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Vão em paz.